limitação barra ruindade, insegurança barra ruindade ou desconfiança barra ruindade? Meus camaradas, se vocês fossem obrigados a escolher uma opção, qual seria? Meus amigos, hoje à noite tem jogo do Botafogo contra o Racing lá em Avejaneda e o Botafogo está neste imbróglio, nessa dúvida, nessa completa incerteza. A limitação natural do Raul, a insegurança evidente do Léo Link ou a completa desconfiança por razões óbvias do Neto? Qual dos três hoje é o menos pior para ser o camisa 1 do Botafogo? De repente, não apenas no jogo de hoje, mas na próxima sequência, mínima que seja. Se a gente pensasse um tempo atrás, talvez qualquer opinião hoje soasse como impopular. Mas diante de caos completo e a certeza absoluta de que nenhum dos três é suficiente goleiro para Botafogo, eu tenho certeza que qualquer um dos nomes que fosse escolhido pela torcida, os demais, cara, não se oporão. Afinal de contas, é esse ou ninguém. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, meus amigos, vou pedir aquela moral de sempre. Se você caiu neste vídeo agora, peço para deixar o seu like neste vídeo, é muito importante para a gente continuar o crescimento orgânico aqui no canal. E claro, se você ainda não é inscrito, ou se você acha que está inscrito, confira aí, porque o YouTube anda aprontando das suas. Então também, inscreva-se aqui no canal. Tudo bem? Bom, o fato é o seguinte, meus caros. Desde a saída do John, o Botafogo não tem goleiro. Apostou na experiência do Neto no ano passado e, infelizmente, não vingou. Eu mesmo apostava também no Neto, que seria uma grata surpresa. Não deu certo. Não deu certo no final do ano passado. Tentaram ainda nesse início de 2026, continuou falhando e recentemente estava até afastado por questões técnicas e dizem também teve um entreveiro aí com o Textor. Agora o Franklin Carvalho reintegrou o goleiro ao grupo, inclusive já foi banco no jogo contra o Coritiba. Bom, depois do Neto, substituto natural, e já era assim na época do próprio John, Léo Link. Recebeu oportunidades também nesta pré-Libertadores de 26, inclusive, falhou. Erros capitais custaram também a nossa eliminação. E aí, restou quem? O terceiro goleiro, Raul, que no ano passado, depois de algumas oportunidades no estadual, ficou provado que é limitado por natureza. O Botafogo chegou a oferecê-lo aí na praça e, estranhamente, inclusive, acabou renovando o seu contrato. Hoje, pelo menos até o domingo passado, ele era o titular. Mais uma vez, contra o Coritiba, 2 gols perfeitamente evitáveis por um goleiro minimamente qualificado. E aí mora o X da questão. Hoje, Racing, Avejaneda. Menos mal que sem a pressão da torcida. Mas, porra, o adversário já tem uma vantagem natural, porque no outro lado tem um bom goleiro, Cambeses. Pode falhar? Evidentemente. Mas é um bom goleiro. E o Botafogo não tem. Reparem que contra o Coritiba, os jogadores adversários chutavam de qualquer lugar, de longe, porque certamente orientados pelo treinador, Fernando Seabra. Ninguém confia nos goleiros do Botafogo, nem mesmo os próprios jogadores, os próprios companheiros, óbvio, por mais que eles neguem. O torcedor, então, porra, um absurdo. E nesse dilema, meus amigos, o que fazer para hoje? Eu já venho comentando a respeito. Para mim, em condições normais, de igualdade de condições, Raul seria o meu terceiro goleiro, ainda assim. Mesmo reconhecendo as falhas graves e capitais do Neto, a insegurança também do Link. Raul, dos três, para mim, por mais que as falhas sejam menos evidentes, mas ele é um goleiro que nem as bolas normais consegue. Para mim, é sempre o terceiro goleiro. E na disputa entre Léo Link e Neto, sinceramente, não tenho opinião formada. Eu parto do princípio que, neste momento, para o Botafogo, o caos é tão grande, a incerteza é tão enorme, que
que eu já penso até numa questão de rodízio de goleiros. Sem brincadeira, mas não um rodízio planejado. Um rodízio que vai acabar sendo forçado. Porque tentamos o Neto, passamos raiva com o Neto, xingamos o Neto, criticamos o Neto, pedimos a saída dele. Naturalmente veio o seu substituto, o Link. Mesma coisa. Passamos nervoso, xingamos, criticamos, pedimos a saída dele. Raul assumiu e não mostra nada também. Já estamos criticando com razão, xingando e hoje pedindo a saída dele. A grande questão é que hoje não tem quem substitua o Raul. Logo, fica nessa ciranda. Rodízio de carteiras. E para hoje, eu vou dizer para vocês, o meu escolhido seria o Link. Hoje, o meu escolhido seria o Link. Porra, mas por que não o Neto? O Neto, na verdade, é o cara que eu ainda aposto. Sem brincadeira. Não confio mais, tá? Não acredito, de fato. Mas eu acho que em algum momento, perto da insegurança de um e da ruindade natural do outro, a experiência tem que pesar de alguma forma, em algum momento. Vou considerar que, como ele foi reintegrado agora, ele vai galgar espaço. Até acho, inclusive, que, meu irmão, não ficaria surpreso se hoje for escalado, tá? Pelo tamanho da partida, pelo peso da competição internacional e, principalmente, lembrando que no domingo, após ser reintegrado, ele já estava no banco. Provavelmente, nas internas para o Franklin Carvalho, já tomou o segundo posto. E com as cobranças, críticas recentes ao Raul, não ficarei surpreso se o Neto assumir. Mas eu, sinceramente, volto a falar. Nessa ciranda, hoje, eu iria de novo com o Link. Dos três, ainda é aquele que, do nada, eventualmente faz uma defesa assim espírita, que nem ele sabe mesmo explicar como. Depois ele vai falhar, naturalmente. E eu sei que daqui a 1, 2 rodadas, eu vou pedir a saída dele também, naturalmente. Vou pedir, por exemplo, o Neto de titular. O Neto vai ter uma sequência de 5, 6 jogos, vai falhar, eu vou pedir de novo o Raul. Raul também, por consequência, vai falhar de novo, vamos pedir o Link. A questão é que, por conta de um planejamento pessimamente feito, o Botafogo não tem um goleiro confiável. Eu não sei, nunca vi isso na história, um time disputando competições sérias de primeira divisão não ter um goleiro. Todo time parte do camisa 1. E o Botafogo conseguiu a proeza de ter hoje 3 nomes e nenhum confiável. Ainda assim, volto a repetir, meu titular hoje seria o Léo Link. Até quando? Não faço a menor ideia. Quero saber, para você, quem deveria começar não só a partida contra o Racing, ou ganhar a posição a partir de agora? Link, Neto ou mantém o Raul? E enquanto você comenta, enquanto você escreve aí, vamos para a dica musical de hoje aqui no Cantinho Botafoguense. Meu irmão, falar nesses 3 dá agonia, dá desespero. Então só um barulho resolve. Se você gosta de hardcore rápido, muito bem tocado, muita guitarra trabalhada, ó, diretamente da Califórnia, esta bandaça United Defiance, bicho. Muito boa banda, já está aqui no descritivo deste vídeo para você clicar e escutar no volume máximo esse álbum maravilhoso, Safe at Home, cara. Salvo em casa. Não podemos dizer a mesma coisa do Botafogo com seus goleiros. Não estão salvos em momento algum com nenhum dos 3. Mas por enquanto, cara, vamos focar na coisa boa aqui, ó. Banda maravilhosa, volto a repetir. Peço para vocês escutarem, vocês não se decepcionarão. Combinado? Espero depois vocês comentem aí o que acharam da dica musical de hoje do Botafogo. E depois, claro, quero saber também o que você pensa em relação aos goleiros. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações alvinegras. Saudações sempre botafoguenses.